Biblioteca Flyway. Ferramenta de migração de banco de dados. O Flyway é uma ferramenta de migração de banco de dados que facilita o controle de versão e a evolução do esquema do seu banco de dados ao longo do tempo. Pense nele como um sistema de controle de versão para o seu banco de dados, similar ao Git para o seu código. Desenvolvedores frequentemente precisam fazer alterações no esquema do banco de dados, adicionar tabelas, colunas, índices, etc. Fazer essas alterações manualmente pode ser complicado, especialmente em ambientes de produção, e pode levar a erros e inconsistências. O Flyway automatiza esse processo. Como o Flyway funciona? 1. Scripts de migração. Você escreve scripts SQL que representam as alterações no esquema do banco de dados. Exemplo, V1 criar tabela, clientes.sql. V2 adicionar coluna e-mail, .sql. Cada script tem um número de versão, V1, V2 no exemplo, que indica a ordem em que devem ser aplicados. 2. Repositório de scripts. Esses scripts são armazenados em um local específico, geralmente na pasta db/migration do seu projeto. 3. Execução das migrações. O Flyway se conecta ao seu banco de dados e verifica qual a versão atual do esquema. Em seguida, ele executa os scripts de migração na ordem correta, atualizando o esquema para a versão desejada. 4. Histórico de migrações. O Flyway mantém um registro das migrações já aplicadas, garantindo que cada script seja executado apenas uma vez. Vantagens de usar o Flyway. Controle de versão do banco de dados. Você pode acompanhar as alterações no esquema do banco de dados ao longo do tempo, assim como você acompanha as alterações no seu código. Automatização. O processo de migração é automatizado, o que reduz o risco de erros humanos. Repetibilidade. As migrações podem ser executadas várias vezes em diferentes ambientes, desenvolvimento, teste e produção, com o mesmo resultado. Facilidade de rollback. Se necessário, você pode reverter as migrações para uma versão anterior do esquema. Trabalho em equipe. Facilita o trabalho em equipe, pois todos os desenvolvedores podem trabalhar com a mesma versão do esquema do banco de dados. O Flyway oferece suporte a diferentes tipos de migração. Migrações versionadas são scripts SQL que representam alterações incrementais no esquema do banco de dados. Cada script tem um número de versão que indica a ordem em que deve ser executado. Migrações repetíveis. São scripts SQL que podem ser executados várias vezes, se necessário. Eles são úteis para corrigir erros em migrações anteriores ou para aplicar alterações que não são incrementais. Migração de callback. São scripts SQL que são executados em momentos específicos do ciclo de vida da migração, como antes ou depois de uma migração ser aplicada. Integração com frameworks e ferramentas. O Flyway pode ser integrado com diversos frameworks e ferramentas, como Spring Boot, Maven, Gradle, Docker, Kubernetes, etc. Essa integração facilita o uso do Flyway em diferentes ambientes e projetos. Comandos principais. O Flyway oferece diversos comandos para gerenciar as migrações do banco de dados. Alguns dos comandos mais importantes são: Migrate. Executa as migrações necessárias para automatizar o esquema do banco de dados para a versão mais recente. Validate. Verifica se o esquema do banco de dados está consistente com os scripts de migração. Repair. Corrige problemas no histórico de migração do Flyway. Baseline. Define uma versão inicial para o esquema do banco de dados. Info. Exibe informações sobre o estado atual do esquema do banco de dados e as migrações aplicadas.